Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Nessa live nós vamos aprender a construir esse modelo, né? É um modelo de vestido que a gente pode dizer que é um modelo tubinho, né? A gente tem ele todo acompanhando o corpo e uma saia que termina aqui mais ou menos na altura aí da coxa, próximo ao joelho. E aí a gente tem esse formato de decote, a gente vai ter uma cava aqui, né? Mais ou menos acompanhando aí o formato do corpo. E a gente tem um volume, né, nessa região, acompanhando o decote até o centro do vestido, que pode ir também até a região traseira. Esse volume a gente vai chamar de... Esse volume ele pode ser feito com o volume godê, que é o volume que a gente vai trabalhar aqui também na construção do modelo, na molagem diretamente no manequim, tá? Então nós vamos começar construindo a região superior, depois a gente constrói a saia e depois a gente constrói o babado, né? Esse volume que a gente tem acompanhando o formato do decote, tá? Esse vestido ele pode ser trabalhado de duas formas, ou a gente constrói o recorte inteiro, né? Ou a gente constrói essa região inteira, né? Da região do ombro até a terminação do vestido, ou a gente constrói a região da superior até a cintura e depois a saia da cintura para baixo, tá bom? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa aula. Dúvidas que forem surgindo, vocês podem estar deixando aqui, ó, nesse íconezinho de perguntas, onde tem esse balãozinho e interrogação. Porque deixar nos comentários, às vezes acaba subindo e eu acabo perdendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, eu vou desativar os comentários para facilitar também a visualização do pessoal. Tá? Daqui a pouquinho eu desativo quando for para a região da saia, mas dúvidas podem deixar aqui no ícone de perguntas, tá bom? Boa noite e vamos iniciar a nossa construção. Então eu vou começar aqui posicionando a minha tela, né? Eu tenho uma tela que atinge do ombro até a cintura e vou começar posicionando ela no centro do meu manequim, acompanhando a linha de centro e a linha de centro que eu tenho no nosso manequim. Então eu vou prender toda a minha tela, eu vou prender aqui até a altura do decote para que eu consiga fazer o primeiro ajuste. Eu vou trabalhar com a construção de um recorte princesa nessa região superior, tá? Mas vocês podem definir que tipo de recorte vocês querem, o formato. Vocês podem também utilizar das pences, já que a região superior é uma região coberta, tá bom? E coberta porque vai ter bastante volume, então não precisa se preocupar tanto. Mas aí eu vou construir um recorte princesa e isso fica de acordo com a necessidade de vocês quando vocês estiverem construindo o modelo de vocês. Então eu vou começar prendendo aqui toda a minha lateral, eu posiciono a minha tela observando o caimento do fio, né? Observando o caimento do fio e observando a linha de busto, tá? Para que eu tenha esse caimento de forma adequada. Vou eliminar o excesso aqui já dessa região, da região lateral, tá? E vou começar a ajustar a minha tela aqui em direção ao ombro. Então eu faço o ajuste aqui em direção ao ombro. Quando eu faço esse tipo de ajuste, o meu decote acaba acontecendo esse tipo de comportamento. Então eu vou eliminar o excesso dessa região, posso fazer pix, tá? Mas aqui, como o meu decote é um decote V, eu posso deixar sem fazer os pix mesmo, tá bom? Então começo a ajustar em direção ao ombro e vou prendendo aqui na região do ombro, tá? Depois de prender na região do ombro, eu já vou eliminar aqui, ó, o excesso em direção à região da cava e à região do ombro. Eu tenho essa folga que a gente vai aproveitar para construir o nosso formato do recorte, né, que é o recorte princesa. Pessoal, dúvidas que forem surgindo, pode deixar aqui nesse ícone, nesse balãozinho, não deixem nos comentários, porque vai subindo, tá? E eu acabo perdendo os comentários para cima. Então tem um íconezinho aqui, vocês podem deixar as perguntas de vocês, tá? No ápice aqui do meu busto, eu vou prender para não perder o nosso caimento e a altura de busto e essa tela não ficar se movimentando. Eu vou construir aqui em direção à cava o formato do recorte que eu desejo, tá? Então vou fazer esse movimento em direção à minha cava, tá?
Finalizei aqui, vou pegar todo esse volume que está sobrando aqui na região inferior, né, que seria a nossa pence de cintura, e vou prender todo esse volume aqui para baixo, tá? Vou fazer esse movimento ajustando toda a minha tela aqui para baixo. Então, agora que eu já fiz essa movimentação, se vocês observarem que a tela está um pouco forçada, vocês podem fazer piques para ela se ajustar melhor, tá bom? Então, eu vou fazer aqui todas as marcações da minha construção, a minha cava, costura lateral, a região da cintura. Vou já definir o formato do meu decote, que vai ser um decote V, e vou definir até onde eu quero a altura desse decote. Vou fazer a marcação aqui da minha pence, né, que no caso vai ser o nosso recorte princesa. E vou fazer toda essa marcação em direção aqui à região da cintura. Já vou eliminar o excesso aqui, eu posso soltar essa região e eliminar o excesso aqui da região do nosso decote, tá? Quando a gente faz essa movimentação, o nosso decote acaba ganhando folga. Então, eu já posso fazer o ajuste aqui em direção ao ombro e eliminar essa folga, tá? Se for observar que ainda assim continua folga no decote, pode criar uma pencezinha aqui ajustando essa folga e fechar depois com fita crepe. Vou marcar aqui a altura do meu ombro e eu já posso fazer as marcações definindo as informações de construção desse modelo. Então aqui eu tenho centro, dobra, frente, essa região, esse primeiro recorte da frente, ele pode ser dobrado, pode ser inteiro, ou ele pode também se manter com essa costura aqui no centro. Isso quem vai definir são vocês na hora da construção. Nós vamos colocar aqui informações como o sentido do fio. Nós podemos aproveitar a linha de centro para definir esse sentido do fio. E depois a gente pode, na hora da planificação, fazer as correções. Vamos colocar aqui esse recorte, eu preciso cortar uma vez. Porém, esse recorte aqui, ele precisa ser cortado um par, porque eu tenho esse lado e esse lado. E esse recorte, como ele vai ser dobrado, só precisa uma vez. E a gente precisa sempre anotar demais informações na construção do nosso molde, né? Quantidade que eu preciso cortar, sentido do fio, regiões que serão dobradas, informações do modelo, o nome do modelo, tamanho do modelo e demais informações que a gente julgar necessário. É sempre importante fazer essas marcações para que depois, na hora da construção do modelo, realmente não se perca, né, na hora de montar e na hora também de cortar e assim por diante, tá? Então, pessoal, continuando, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui no ícone de perguntas que já eu estou respondendo vocês. Lembrando também, tá, pessoal, que o curso de mulagem ele se encontra com 50% de desconto e essa oferta ela só vai até domingo, né? Os 50% de desconto. Eu nunca fiz um desconto de 50%, então essa é uma grande oportunidade para quem esperava para se inscrever no curso de mulagem, tá? Fazendo a sua inscrição até domingo, tá? Então, vou continuar aqui na região traseira com uma tela também que atinge da região da cintura até a altura do ombro. Então, vou prender aqui toda essa região e já vou ajustar em direção ao ombro, tá? Então, faço esse ajuste em direção ao ombro e vou prender toda essa nossa região, tá? Então, vou prender aqui a minha região. Já vou eliminar o excesso da região do decote e posso eliminar um pouco o excesso aqui também da região da nossa... Aliás, eliminei o excesso do ombro e posso eliminar o excesso da região do decote. Vou prender aqui nessa região, toda a região do ombro, né? E aqui eu vou construir em direção à lateral. Eu posso trazer a minha tela em direção à lateral com esse comportamento, observando, ó, o caimento da minha tela e o sentido do fio. Para isso, vocês precisam também trabalhar com a linha de busto esquadrada, tá? Para facilitar o processo. Eu acabo trabalhando, né, sem a linha de busto esquadrada,
porque com a experiência a gente acaba trabalhando o olhar, né? E tendo um olhar mais aguçado para observar esse caimento. Mas também pode-se utilizar, né, as linhas esquadradas. Já vou eliminar o excesso aqui da nossa cava costas, tá? Observando o formato e deixando sempre imagem, porque se precisar marcar, ajustar e assim por diante, a gente tem a margem, tá? Prendi a lateral e todo o volume que eu tenho sobrando aqui, ó, já vou fazer pique na região da cintura, para minha tela se ajustar melhor. E todo o volume que está sobrando aqui, eu vou prender, né, que será a nossa pence. No caso, como a gente está trabalhando com recorte, né, eu aconselho a gente manter a ideia de recorte, né, para a gente ter uma unidade estética no nosso modelo. Então, eu não tenho a imagem da região traseira do nosso modelo, para a gente observar se é realmente uma pence na região traseira ou um recorte, mas como eu já tenho a região frontal e eu estou trabalhando o recorte na região frontal, eu tendo a repetir a mesma lógica na região traseira para a gente ter uma conversa aí, né? A região traseira conversar com a região da frente. Aqui nessa região traseira eu vou definir também a altura do nosso decote, eu vou manter o mesmo decote V também que eu tenho na região da frente. Vou eliminar já o excesso. E quando eu elimino o excesso, vocês sabem que a gente acaba ganhando folga. Então eu venho e ajusto novamente, tá? Dúvidas, pessoal? Temos dúvidas aqui. Qual o nome da fita que está marcado no manequim? Olha, essa fita que está aqui no manequim, ela é uma fita de vinil, tá? Você consegue encontrar na Shopee, no AliExpress. Ela é uma fita que a gente chama fita de vinil. Ó, deixa eu te mostrar. Ela é assim. Ela é brilhosa, é tipo um plásticozinho e ela é brilhosa. Eu não recomendo ela muito para uma marcação mais fixa, né? Porque ela descola muito fácil. Ela é mais para uma marcação temporária, assim, tipo, marco agora, faço a construção e depois removo, porque ela acaba descolando, tá? Mais dúvidas, pessoal? Dúvidas vocês deixem aqui no ícone de perguntas, porque com os comentários vão subindo e aí eu acabo perdendo aqui, tá? Os comentários de vocês. Gente, eu tô deixando aqui um comentário fixo, tá? Para lembrar quem foi entrando que o curso de mulagem tá com 50% de desconto, tá? Até domingo. Então, eu vou fixar esse comentário. Ok? Então, vocês podem estar fazendo a inscrição até domingo com esse desconto. Aqui eu já vou continuar a marcação do meu decote. Ó, vou fazer o V aqui do meu decote. Na região traseira eu vou definir, né, se eu quero recorte ou se eu quero pence. Mas para eu manter a unidade estética eu vou manter um recorte. Se eu quiser eu posso trazer esse recorte aqui, ó, reto, né, para cima. Ou também eu posso trazer um formato mais arredondado, seguindo a mesma lógica do recorte princesa da região da frente. Vou marcar aqui a nossa costura lateral, a nossa cava, tá? E a região do ombro. E aí eu tenho a região traseira também marcada, tá? Para a região da saia, a gente tem uma saia que ela é uma saia reta mesmo, uma saia base, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Inclusive é uma saia que tem pence, tá? Mas aí a gente não vai manter a pence, né? Aqui na região da frente, ó. Se vocês observarem, tem uma pencezinha aqui, né? E ela é uma saia reta mais ou menos até essa altura. É uma saia que tem pence, mas na região da pence, na região da frente, ela não tem necessidade de ter essa pence. Só na região traseira que a gente não consegue fazer a eliminação por causa do volume, que o volume é muito volume por conta do bumbum. Então a nossa saia a gente acaba não conseguindo fazer essa eliminação. No seu curso são quantas aulas de mulagem? Ó,
As aulas gravadas são mais de 100 aulas gravadas, tá? E toda semana a gente tem aula ao vivo, né, para criar outros modelos, né, construir outros modelos e tirar dúvidas e assim por diante, tá? Na região da saia da frente, nós vamos posicionar a minha tela aqui na região da frente, tá? E vamos prender toda a nossa linha de centro até o máximo que a gente conseguir prender no manequim, que vai ser essa altura aqui mais ou menos. Vou trazer a minha tela para a lateral, ajustando com o caimento reto. Eu nem vou, nesse momento aqui na altura do quadril, eu só vou ajustar em direção à lateral. Se eu quiser uma saia mais estilo secretário, ou seja, colada, eu posso ajustar aqui também, ó, na região do quadril para baixo. Então, posso ajustar aqui, prender toda a minha tela e posso já eliminar o excesso aqui nessa região. Aqui, na região onde a gente teria a nossa pence, na região da frente eu não preciso ter essa pence. Eu posso vir aqui e fazer o ajuste com esse comportamento, que vai ser um ajuste, né, para a lateral, e nós vamos com esse ajuste eliminar a pence que a gente teria aqui nessa região. Posso fazer uns piques aqui também, ó, para a minha tela se ajustar melhor. Então, organizo, tá? Aqui eu solto também na região do quadril, prendo. E vou prender aqui também na região onde a gente ajustou, tá bom? Então, eu vou prender toda essa região. Elimino aqui um pouco mais do excesso também. E já posso fazer a marcação da minha saia da região da frente. Então, observem como que vai ficar a nossa saia. Vou marcar aqui a região da cintura. Vou marcar a costura lateral. E posso marcar também a definição aqui, a terminação dessa região, tá? Aqui a gente vai ter também a aplicação de umas plumas, mas aí a gente não faz nesse momento. Eu posso fazer um traçado aqui definindo qual é a área que vai ser aplicada essas plumas manualmente na hora da montagem do modelo, tá? Vamos eliminar o excesso aqui também da região da cintura. E aí a gente vai para a construção da saia na região traseira. Mais dúvidas, pessoal? Eu vou colocar aqui de novo, tá, gente? Curso de mulagem com... Dúvidas, pessoal, vocês podem deixar aqui no ícone de perguntas, que daqui a pouquinho eu tô respondendo vocês, né? Conforme vai surgindo aqui, ó, nesse balãozinho com a interrogação, vocês deixam a pergunta, tá? Na região traseira, nós vamos trabalhar com a mesma lógica. Porém, na região traseira, como a gente tem o bumbum, ele acaba sendo um volume que vai acabar gerando muito volume também na nossa pence de cintura da saia na região traseira. Então, com isso, a gente não consegue eliminar essa pence, mas a gente consegue ajustar para deixar ela o mais suave possível, tá? Para a gente não ter uma pence também muito grosseira com aquele acabamento muito pontudo na finalização da nossa pence e de repente ficar uma ponta no bumbum, tá bom? Então, a gente vai fazer a mesma lógica aqui que a gente fez na região da frente. Eu venho observando o caimento da minha tela e o sentido do fio e prendo na altura do quadril. Daqui para baixo, a gente ajusta também a nossa tela, acompanhando o mesmo ajuste que a gente fez na região da frente. E posso eliminar o excesso já aqui dessa região também. Então, aqui eu vou prender no bumbum, né, nessa altura, que será a altura do quadril, para a minha tela não se movimentar. E vou fazer esse ajuste com esse comportamento. Ó. Ajusto no sentido da lateral e para cima ao mesmo tempo. Ou seja, a gente faz um ajuste diagonal. Depois de fazer esse movimento, eu vou prender aqui nessa região, tá? E nessa região. Vou eliminar já o excesso aqui também da lateral. E todo o volume que sobrou aqui nessa região, ó, vocês podem observar que ficou uma pence mais suave, porque a gente ajustou uma parte para a lateral.
Então, todo o volume que ficou aqui, eu venho e prendo a minha tela construindo esse formato, tá? Aqui eu elimino também o excesso da região da cintura. E já vou fazer as marcações. Marcações da nossa linha da cintura, marcação da nossa costura lateral, marcação da nossa pence, de um lado e do outro. Aqui a gente pode dobrar a pence, eu dobro para dentro, eu dobro para fora. E também marco a linha da cintura na região da pence. Aqui a gente vai marcar a terminação do nosso modelo na região traseira. E depois de fazer esse movimento, a gente pode soltar aqui na lateral e observar se eu tenho um volumezinho aqui sobrando nessa região lateral. Pode acontecer que quando a gente faça o ajuste, né, da saia com esse comportamento, eu tenho uma folguinha aqui nessa região. Se isso acontecer, eu vou vir aqui com a fita crepe e vou fechar esse volume, eliminando essa folga do meu modelo, tá? Então, eu vou vir aqui com um pedacinho de fita crepe e vou colar esse volume. Então, o pessoal vai questionar aí se esse volume não vai ficar no nosso molde, não vai ficar na nossa saia. Então, quando eu fecho aqui com a fita crepe, esse volume ele é eliminado do molde, tá? Então, a gente faz a planificação e faz o corte no tecido sem esse volume aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a marcação novamente e aí eu tenho a minha saia já construída, tá? E sem essa possível folga na minha construção, tá? Então, a mulagem é interessante e é legal porque a gente já pode fazer também essa eliminação diretamente na construção, evitando possíveis folgas na hora da montagem do nosso modelo. Quando fazemos mulagem na cliente, o procedimento muda, o ideal é ter alguma roupa específica por baixo. Sim, a mulagem diretamente no corpo de uma pessoa precisa que a pessoa esteja com a roupa super colada, né? Então, o que eu falo? Que pode ser uma roupa aí de academia ou uma roupinha de malha, né? Que você consiga que essa roupa ela esteja acompanhando o formato do próprio corpo para que você consiga fazer a mulagem diretamente no corpo dessa pessoa. Então, o mais ideal é que essa pessoa esteja utilizando uma roupa super colada e que essa roupa pode ser uma roupa de academia, uma roupa fitness, né? O interessante é que seja uma roupa super colada. Se o modelo for ter bojo ou a pessoa for utilizar o modelo com sutiã, né? Que a pessoa utilize o mesmo sutiã que quando você estiver fazendo a mulagem, seja o mesmo sutiã que ela vai utilizar no dia quando for utilizar a peça, né? Porque aí tá acompanhando o mesmo volume, tá bom? Então, tem os vídeos no YouTube do workshop de mulagem, né? O último workshop de mulagem foi a mulagem diretamente no... Gente, tá passando os caminhões aqui, eu vou parar um pouco o áudio. Eu dizia que o último workshop, a gente trabalhou essa lógica no último workshop, né? O último workshop, a gente trabalhou essa lógica, que foi construir o modelo diretamente no corpo da pessoa. Eu fiz a mulagem diretamente numa pessoa. Depois eu fiz o processo de planificação e de montagem do modelo. E depois o resultado do modelo, né, diretamente no corpo da pessoa. Então, e dou essas orientações também, né? Você pode estar acessando lá no YouTube o último workshop, né? E os outros workshops também, vocês podem estar acessando, as aulas estão lá disponíveis. E esse último workshop tem todos esses detalhes, como fazer a mulagem diretamente no corpo da pessoa, planificação, corte e a montagem, tudo detalhado, tá? Então, o nosso modelo agora, vou mostrar aqui para vocês. A gente só precisa agora fazer a colocação, né, do nosso volume, que vai ser esse babadão aqui que a gente tem no decote, tá? Então a gente tem esse babadão no nosso decote, ele começa aqui do centro e vai para a região traseira. Como que a gente consegue esse tipo de efeito? Esse efeito ele vai ser godê,
tá? Eu não vou construir no estilo Godê aqui diretamente no manequim, a gente vai cortar já o círculo porque é mais fácil, é mais prático, mas eu vou mostrar para vocês qual a lógica que eu utilizo para fazer esse processo de já cortar, né, com esse volume e tudo mais, e aí a gente vai construir esse formato, né, com a colocação de pregas, tá? As pregas elas vão ajudar a gente a saltar mais o volume na nossa peça. Então as pregas têm como é que eu posso dizer? Esse resultado, né? Como que a gente pode fazer para saber qual a quantidade de volume, né, de circunferência que eu vou utilizar nesse modelo? Então, o primeiro passo é definir aqui, ó, o tamanho da circunferência. Eu preciso de uma circunferência com cerca de 10,5. Estou observando pelo modelo, ó, 10, 10,5, e aí isso se mantém até a região traseira. E o próximo passo, isso vai ser o comprimento, né? E o próximo passo é a gente medir aqui toda essa região do decote. Eu teria cerca de 25 centímetros, né? Como vai ter pregas no meu modelo, eu posso fazer o seguinte, ó, eu geralmente faço uma simulação aqui com a própria fita. Eu venho dobrando a fita, ó, com esse comportamento, vou dobrando a fita métrica, vou colocando e dobrando, de acordo com, sei lá, com o modelo, com a minha observação, a quantidade de pregas que eu quero fazer e a localização delas. E aí, com isso, eu vou ter uma definição assim, ó, mais ou menos da quantidade de volume que eu vou precisar para construir essas pregas, ó. Então, quando eu cheguei aqui, eu tenho cerca de 55 centímetros. Então, eu vou precisar de uma circunferência com 55 centímetros para eu ter tudo isso de volume para eu construir esse efeito aqui no meu modelo, tá? Então, a gente vai cortar os círculos com essa quantidade de volume, tá? Pode ser um godê total, pode ser um meio godê, mas aí para a gente ter um volume ainda maior, eu aconselho a gente utilizar um godê total, né? Onde a gente utiliza a circunferência inteira. Então, eu vou aqui, deixa eu pegar aqui essa tela para mostrar para vocês como que eu vou fazer a construção disso, tá? Eu vou mostrar para vocês uma forma mais prática, tá? Eu geralmente não faço aqueles cálculos lá do godê, aquela coisa toda. Então, eu faço o seguinte, aqui eu já vou dobrar, ó, tô com duas telas dobradas, tá? Construindo o quadrado, e eu sei que eu preciso de 55 centímetros de circunferência, né? Isso nos dois... Eu já vou cortar aqui nos dois volumes, né? Porque eu tenho um volume dentro e um fora, tá? Então, eu vou utilizar essa média de volume para eu ter um babado aí bem volumão, mas aí no meu modelo eu tenho o volume de dentro maior e de fora um pouco menor, tá? Então, observem como que eu faço a construção. Estou colocando aqui para facilitar a visualização, tá? Então, 55 dividido por 4, eu vou ter aí 26,5 mais ou menos, por aí, uma conta bem quebrada, tá? Aliás, não, perdão, gente. Isso por 2. Por 4, eu vou ter cerca de 13 centímetros, 13 centímetros mais ou menos, 13, alguma coisa. E aí eu posiciono minha fita aqui mais ou menos, ó, atingindo esses 13 centímetros. Mas aí, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar a medida daqui até aqui, ó. Tô tendo 7,8 para 7,5. Para esse tipo de construção, né, que a gente está fazendo na mulagem, nesse momento é um momento que a gente pode ter um pouco mais de circunferência, um pouco menos, não tem tanta importância. O mais interessante é que a gente tem um pouco mais, porque aí se sobrar, a gente faz a eliminação, tá? E depois possíveis ajustes, tá? Então eu faço dessa forma, tá? E aí eu meço novamente para ver se está os 13, né? 13, alguma coisa. E aí eu tô tendo aqui quase 12 centímetros, tá? Então, beleza, eu não vou ter os 13 aqui, mas quando eu cortar aqui, ó,
eu vou ter um pouco mais, né? Onde eu já vou ter a folga, né? Para atingir. E posso deixar uma margem também nas laterais, onde eu vou cortar, né? Para prender. E aí o restante a gente faz a definição da marcação da quantidade do comprimento, que a gente mediu cerca de 10,5, tá? Então eu vou marcando 10,5 em toda a minha circunferência, tá? Fazendo esse movimento. Então eu vou marcar aqui toda essa região e já vou eliminar o excesso. Eu vou eliminar o excesso também deixando uma boa margem. Ok? E vou soltar aqui, ó, já toda essa construção. Dúvidas, pessoal, podem deixar aqui no ícone de perguntas que eu vou respondendo para vocês, tá? Qualquer dúvida sobre o modelo, sobre mulagem, o que vocês precisarem, tá? Então, deixa aqui nesse íconezinho, porque se deixar nos comentários, vai subindo e é difícil encontrar depois, tá bom? Lembrando, pessoal, que o curso de mulagem se encontra com 50% de desconto. Lembrando novamente, até domingo, tá? E aí eu tenho a minha circunferência pronta, ó. Vou começar aqui posicionando no centro do meu manequim, igual no modelo, né? Que começa pelo centro. E aí a gente começa, ó, a fazer a construção das pregas, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Construir pregas aqui, tá? Inicialmente, a gente vai fazer esse movimento. Se depois quiser vir organizando com a tesoura, definir um outro formato do volume, né, de como que você quer que fique esse volume, pode ser também. Eu estou fazendo as pregas só numa direção, eu vou fazer nas duas direções, tá? Para cá e para lá, como a gente faz as pregas fêmeas, tá? Mas aí uma não está sendo rente à outra, eu só estou fazendo a colocação do volume mesmo, tá? Então, vamos posicionando o volume e organizando, tá? De acordo com a nossa necessidade, tá? Então, vamos fazer esse movimento. E aí, a gente vai construindo as nossas pregas, ó. Lembrando que essas pregas, todas elas precisam ser marcadas depois, os piques e as localizações, né, na nossa tela, para que na hora da construção a gente saiba reproduzir o mesmo comportamento. Ou uma outra dica, né, é fazer a colocação das pregas aqui na mulagem e fazer a contagem delas, né? Tipo, eu trabalhei com tantas pregas e depois só repetir essa construção, tá? Com a quantidade de pregas. Eu joguei mais volume na região da frente, na região superior, na região traseira acabou ficando menos pregas, mas tudo bem. Ó, para o outro volume que a gente tem aqui, ele é um volume um pouco menor, ou seja, ele tem menos comprimento. Então, como ele tem menos comprimento do que esse que já foi colocado, eu já vou retirar aqui com a própria tesoura para já facilitar, né? Para depois eu não vir cortando diretamente no manequim e, sei lá, correr o risco de cortar esse volume que já está aí posicionado. Então, eu vou posicionar a minha tela aqui na região do manequim, tá acompanhando o formato da minha construção, né? Vou vir aqui, ó, com a minha tela, posicionar aqui nessa região, fazendo esse comportamento. E vou prender toda a minha linha de centro aqui no centro do meu manequim. Aliás, gente, desculpem. Esse outro volume, ele começa assim, ó. A gente dobra essa ponta, como se eu fosse criar um acabamento, ó. E jogo ela para cá. Então, ele começa mais ou menos dessa altura aqui, ó. No modelo. Eu estou observando aqui o modelo no computador, tá? Então, eu elimino aqui um pouco, ó, para essa ponta ficar mais escondida, tá bom?
E aí eu começo a fazer a mesma lógica que a gente fez no volume que está por baixo. Então, vou prender todo esse volume aqui, tá? Diretamente no nosso decote. Vou fazendo a mesma movimentação, ó, volume, uma dobra para lá, uma prega para cá, outra para lá, tá? Dúvidas, pessoal, deixem no ícone de perguntas que eu vou respondendo vocês, tá? O que vocês tiverem de dúvidas sobre a construção desse modelo, sobre a construção da mulagem, sobre o curso de mulagem, tá? E não deixem de assistir as aulas que tem no YouTube, tá, gente? São aulas gratuitas, conteúdo gratuito, tem vários modelos já lá no YouTube de lives, do workshop, vários conteúdos, tá? Então aqui eu vou finalizar terminando também na região do meu decote, nessa região aqui, tá? Ó. Novamente eu deixei mais volume na região traseira, na região frontal, tá? Porque eu prefiro não, acabei distribuindo mais para a região da frente, é uma tendência minha. Então, pessoal, ó, tem dúvidas aqui surgindo. As pregas estão indo na mesma direção? Não, eu estou dobrando uma para frente e uma para trás, uma para frente e uma para trás, tá? Você fazendo esse tipo de movimento, ó, você vai conseguir esse efeito aqui, ó, tá? Ó, olha como que fica, ó. Essa foi dobrada para frente, essa foi dobrada para trás. Então, para conseguir esse tipo de efeito aqui, ó, esse volumão bem bonito, você pode fazer nessa mesma lógica, tá? Dúvidas, pessoal? Então, ó, tem uma dúvida aqui muito importante. Qual o nome do seu canal no YouTube? É Fashion Mulagem Alisson Lima, né? Acho que o Alisson Lima tá primeiro. Alisson Lima, Fashion Mulagem. É o mesmo, se colocar arroba Fashion Mulagem, aparece, tá? O mesmo nome do perfil aqui. Tem uma pergunta aqui, como manter essa estrutura no tecido original? Olha, a gente pode utilizar de técnicas, né, para manter esse tipo de volumão no tecido original e na construção original. A primeira é entretelar o tecido. Entretelar o tecido, eu sempre utilizo entretela de alfaiataria. A segunda é utilizar filó, né? Você corta a camada do tecido, entretela o tecido e corta o filó acompanhando o tecido e costura também junto por dentro. E a outra possibilidade também é utilizar o crinol. O crinol vai deixar um volumão lindo. O crinol que eu falo é o tecido crinol. Não é o crinol que a gente coloca só na barrinha. Ele é o tecido completo. Você corta o godê no crinol e ele fica esse volumão, tá? Dúvidas, pessoal? Então, ó, aqui nós vamos marcar a região central, né? A nossa linha de centro. Vamos marcar também o nosso decote, acompanhando o formato. Qualquer dúvida, deixem no ícone de perguntas, tá? A linha central da região traseira. Aqui também o formato do nosso decote, que vai ser um formato V. E a gente precisa marcar também os piques de cada uma dessas pregas, tá? Então eu estou marcando aqui essa de cima. Deveria ter marcado a de baixo também na hora que posicionou. E aí, para finalizar, é só anotar as informações que tiver faltando do seu modelo, né? Como eu já falei para vocês, para depois, na hora da construção, ficar tudo bonito, bem perfeito, bem organizado, né? Tamanho do modelo, nome do modelo, quantidade que precisa cortar e demais informações que vocês julgarem necessário na hora da planificação, tá? Mais dúvidas, pessoal? Então, a gente está perto de encerrar. Se tiverem dúvidas, podem deixar. E eu quero reforçar que o curso de mulagem está com 50% de desconto só até domingo. Eu nunca fiz esse desconto tão alto de 50% de desconto. Então, quem estava aproveitando uma oportunidade para se inscrever no curso com um bom desconto, pode estar aproveitando essa oportunidade só até domingo. O link de inscrição do curso se encontra na bio, tá? Então você consegue fazer a inscrição, né, através do link aqui na bio.
E o curso possui mais de 100 aulas gravadas, são vários modelos de blusa, de calça, de saia, de mangas, de golas, e fora os vários modelos que cada semana vai tendo aula e a aula vai ficando gravada, né, de construções diferentes e dúvidas e assim por diante. Tá? O tecido das pregas devem ser duplas? Sim. O tecido das pregas você deve cortar, né, o tecido, até porque você vai usar a estrutura, né? Então, entretela, crinol, tecido crinol, filó, esses tecidos e essas estruturas, elas precisam ficar embutidas, né? Precisam ficar escondidas. Então, você vai ter uma camada externa e a outra camada de forro, né? Então precisa ser duplo para essa construção ficar toda bonita, toda organizadinha, tá bom? Mais dúvidas? Então, pessoal, vamos encerrando por agora, né? Desejo uma ótima noite a todos, um ótimo final de semana. Aproveitem essa grande oportunidade e a gente se encontra na nossa próxima aula. Acredito que amanhã vamos fazer mais uma live, né, final da tarde ou à noite, avisarei aqui na minha página no Instagram, né, nos stories, e aí vocês fiquem ligadinhos, tá bom? Desejo uma ótima noite a todos e a gente se encontra na nossa próxima aula.